crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, é um dos tipos penais relacionados à violação do bem jurídico patrimônio. O crescimento da tecnologia, bem como a facilidade de acesso à internet, além de todos os pontos positivos, trouxe também alguns riscos à sociedade, como o aumento dos crimes de estelionato. Na matéria a seguir, nós vamos falar sobre esse tipo de crime, que será exposto de forma didática pelo advogado e professor de Direito Penal, Fábio Brito. Na produção cinematográfica Prenda-me se for capaz ou na série A Grande Família, são retratados típicos comportamentos de um estelionatário, os chamados 171s. O estelionato acontece toda vez que uma pessoa é enganada por outra, com o objetivo de levar vantagem sobre algo. Mas a melhor explicação vem mesmo de um especialista em direito penal. O crime de estelionato ele está previsto no Código Penal, mais precisamente no título 2 dos crimes contra o patrimônio, no capítulo 6 do estelionato e outras fraudes, mais precisamente no artigo 171. E como se configura o crime de estelionato? É quando alguém obtém uma vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa. Essa vantagem pode ser para mim ou para terceiro, e quem pratica o crime de estelionato, ele induz a vítima em erro, utilizando-se de artifício, de ardil ou de qualquer meio fraudulento. Então, quando alguém é enganado a fazer um depósito, a pagar um boleto falso, essa pessoa está sendo vítima de estelionato e quem assim praticar estará incorrendo, como eu disse, no artigo 171 do Código Penal, que prevê uma pena privativa de liberdade de 1 a 5 anos de reclusão e multa. A vítima. A pena para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de reclusão, mas a depender da vítima, essa pena ela pode ser majorada. Por exemplo, se alguém pratica um crime de estelionato contra uma entidade de direito público, um instituto de economia popular, assistência social ou beneficência, essa pena será aumentada em 1/3 nos termos do parágrafo 3º do artigo 171. E se a vítima, Fábio, for uma pessoa idosa? Bom, sendo uma vítima idosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 171, essa pena será aplicada em dobro, destacando que idoso para fins penais é aquela pessoa que possui 60 anos ou mais. Golpes virtuais. Outro ponto que devemos ressaltar é que não existe no Código Penal um tipo específico atinente aos golpes virtuais. Então, se alguém, por exemplo, recebe uma ligação telefônica de alguém que se passa para o seu gerente de banco e solicita que você promova uma transferência ou um pagamento em determinada conta, se você recebe em seu e-mail um boleto e promove o pagamento, mas depois descobre que se trata de um boleto falso, quando você adquire um produto pela internet e depois acaba descobrindo que se trata de uma fraude. Em todas essas situações, a pessoa está sendo vítima do crime de estelionato previsto no artigo 171. Então, a Polícia Judiciária, quando investiga, o Ministério Público, quando denuncia, a autoridade judicial, quando eventualmente condena, ela estará condenando quem assim o fizer nos termos do artigo 171 do Código Penal. Fraudes para receber auxílios do poder público. Durante esse momento de pandemia, estamos presenciando o pagamento por parte das autoridades governamentais do auxílio emergencial. E se alguém informa à administração pública dados falsos para receber esse auxílio sem que faça jus, está praticando algum crime? Sim. Eu entendo que essa pessoa está incorrendo tanto no artigo 299 do Código Penal, que é o crime de falsidade ideológica, quanto no artigo 171, que é o crime de estelionato. É bem verdade que a súmula 17 do STJ, ela estabelece que o crime de estelionato ele vai absorver o crime de falsidade ideológica. Ainda assim, quem assim proceder e poderá ser investigado pela autoridade policial, ser denunciado pelo Ministério Público e, ao final, ser condenado a uma pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa, podendo ser aplicado ainda o regime prisional aberto ou mesmo o semiaberto. Estelionato versus furto versus apropriação indébita. Existe por parte das pessoas, de uma forma geral, uma confusão do crime de estelionato com outros crimes contra o patrimônio, exemplo do furto, do roubo ou da apropriação indébita. Então vamos lá. O artigo 155, que prevê o crime de furto. Alguém subtrai coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, se alguém se depara com um aparelho celular em cima de uma mesa que não lhe pertence, pega o aparelho, coloca na bolsa e leva consigo. Está praticando o crime de furto. No caso do crime de roubo, existe a utilização nessa subtração de violência ou grave ameaça
contra a vítima, o crime de roubo previsto no artigo 157 do Código Penal. Já no crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168, é quando eu recebo a coisa de forma lícita, eu tenho a posse ou a detenção dessa coisa e me recuso a devolver. Então alguém me empresta, por exemplo, um livro, um telefone e eu me recuso a devolver, estou praticando o crime de apropriação indébita. Já no estelionato, como nós dissemos aqui, a utilização de fraude, né? A vítima acaba sendo enganada e entregando a coisa, ainda que voluntariamente, mas porque ela foi previamente vítima de uma fraude, de uma enganação. Devolução dos valores ou restituição da coisa. Tendo a pessoa praticado o crime de estelionato, foi descoberta, promoveu a devolução dos valores ou mesmo a restituição da coisa que ela obteve em razão da fraude. Ainda assim, ela será responsabilizada criminalmente. Bom, se essa devolução aconteceu até o recebimento da denúncia, ela pode ser beneficiada pela causa geral de diminuição de pena do arrependimento posterior, ela pode ser alternativamente beneficiada com um atenuante, ou mesmo, se preencher os requisitos legais, ser beneficiada pelo Instituto Despenalizador do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28A do Código do Processo Penal, que foi trazido com o pacote anticrime. Então, ainda que haja devolução, há sim a possibilidade de responder a um processo penal e ser condenado, ou em alguns casos, aceitar esse acordo de não persecução penal, ou mesmo a redução da pena pelo arrependimento posterior, ou mesmo por uma atenuante lá prevista também no Código Penal. A quantidade de processos com acusações de crime de estelionato iniciados no Tribunal de Justiça de Sergipe de 2011 a 2020 tem mantido uma variação estável, com uma pequena elevação a partir do ano de 2015, mas com queda em 2020. Em 10 anos foram iniciados 2.577 processos e condenadas 749 pessoas pela prática do crime de estelionato em Sergipe. O advogado Fábio Brito sugere dicas de comportamento para evitar que pessoas sejam vítimas deste crime. A despeito de nos depararmos quase que diariamente com pessoas sendo vítimas do crime de estelionato, é um tipo penal que vem crescendo de forma contundente, de forma maciça, em razão inclusive da pandemia e as pessoas estarem migrando para as compras no meio virtual, através da internet. Então sempre ter muito cuidado do site que está vendendo, sempre se certificar de quem está vendendo de fato detém aquele produto ou serviço que ela está ali oferecendo, se certificar no momento do pagamento se você está fazendo o depósito na conta da pessoa jurídica que está vendendo o serviço ou na conta de um terceiro. As propostas sedutoras, elas devem ser analisadas com muito mais cuidado, né? Quando aparecem uma desproporção muito grande entre o preço do produto e o valor, então isso também é um requisito para chamar a atenção do consumidor no momento de concretizar aquela compra, para que não seja vítima também. O Sergipe Justiça de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!